Em todos os primeiros domingos nós temos pregado sobre o tema do mês. E temos como tema do ano, vida, qual o sentido da sua? Esse é o tema anual da nossa igreja. Vida, qual o sentido da sua? E temos pregado no livro de Eclesiastes. E todos os meses nós temos lido um capítulo, o livro de Eclesiastes são 12 capítulos. E faremos a leitura de todo o livro ao longo do ano, já está acabando. Como é o primeiro domingo do mês de outubro, mês 10, nós faremos a leitura do capítulo 10 de Eclesiastes, para a base da mensagem desta noite. Eu farei a leitura de todo este capítulo. Eclesiastes tem muita sabedoria, muitos provérbios em Eclesiastes também, mas nós temos dado ênfase a alguns pontos, não temos pregado em todos os pontos que aparecem no capítulo, no livro como um todo, mas temos procurado abranger o máximo possível. Eclesiastes 10, passarei a ler nesse instante. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Pai, mais uma vez nós oramos e rogamos em nome de Jesus a direção do teu Santo Espírito. Dirija, Senhor, as minhas palavras e abra os corações de todos os teus servos que estão aqui reunidos, de todos aqueles que ouvirão esta mensagem que será proferida, proclamada, e também, ó Pai, o alcance onde ela chegar. Que em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito assim edifique a tua igreja através da tua palavra e da ministração desta mensagem. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, mas principalmente Eclesiastes, com vários provérbios sobre
sabedoria, permeado sobre sabedoria. O tema da nossa mensagem é gotas de sabedoria, o tema do mês. E é só apenas gotas mesmo do que nós falaremos nesta noite. São pouquíssimas coisas. São coisas, inclusive, muito simples de se viver, mas é sabedoria pura. E é sabedoria pura porque ela provém do Senhor. Muitas pessoas intentam em ser sábios, muitas pessoas procuram meios de serem sábios, mas nós percebemos que muitas pessoas, mesmo na sua procura constante, infelizmente ainda agem com muita tolice. Sabedoria, gotas de sabedoria. Eu posso dizer para você que se ao longo da sua vida você vivê-la, regando-a todo dia com gotas de sabedoria apenas, não precisa ser um balde, não precisa ser um rio, apenas com gotas de sabedoria, você será próspero e muito próspero no que você faz. Você será bem-aventurado naquilo que você intentar fazer. Você será muito feliz nos seus relacionamentos. Nós vemos neste capítulo que nós lemos, que vem falando de algumas circunstâncias, mas eu quero tratar de apenas 3 circunstâncias que este capítulo nos traz para o ensino nosso desta noite. O autor de Eclesiastes, ele coloca de uma forma muito pitoresca, muito, às vezes até simples, o seguinte princípio, e neste capítulo fica muito claro, que pequenos erros podem causar grandes problemas. E os pequenos erros são muito fáceis de acontecer. Pequenas atitudes suas que levam ao erro é muito fácil de surgir no seu dia a dia. E o autor de Eclesiastes, ele vem falando muito próprio disso. E a primeira verdade que eu quero ver com os irmãos aqui, do versículo 1 até o versículo 3, é que nós precisamos ser sensatos nas pequenas coisas. Sensatez até nas pequenas coisas. Você possivelmente se preocupa muito, se detém muito, discute bastante quando é algo grande, quando é algo que você planeja, que vai mudar a sua vida, mudar o seu futuro e assim por diante. Você para, você pensa, você planeja, você procura ser sensato. Mas nas pequenas coisas, parece que a gente deixa de lado e passa desapercebido, passa voando sobre elas, porque parece que elas não têm importância. Mas nesses versículos aqui mostra que nós precisamos ser sensatos até nas pequenas coisas. O autor diz assim: qual a mosca que faz, a mosca morta, faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. Não acredito em coincidência, mas esse texto vem falar a nós, e inclusive cita sobre governo, exatamente nesse dia. E ainda fala, se eu fosse mais literal aqui e da direita, diria, até a Bíblia ensina que você não pode ser da esquerda. Tem que ser da direita. Não é nada disso, tá bom, gente? Não é isso que está ensinando aqui, não. Mas o que o autor vai mostrar, principalmente com o primeiro versículo, é que nós precisamos ter cuidado nas mínimas coisas, nos detalhes. Nós observarmos atentamente cada uma das nossas atitudes. E aqui ele fala e usa uma palavra estultícia. O significado dessa palavra no hebraico mostra que é alguém que tem característica de tolo, de estúpido.
Estupidez ou estúpido é aquele que provoca aborrecimento, aquele que não é inteligente, aquele que se apresenta de modo excessivo e demasiado. E ele vai dizer que algo acontece, uma mosca morta. O que é uma mosca? O que é uma mosca morta? É um insetozinho tão pequenininho que não faria muita diferença. O que uma mosca faz diferença na sua vida? Nada. A não ser perturbar enquanto você está se alimentando, que perturba muito. Mas ela em si, e ela morta ainda, não faz diferença nenhuma, nem lhe perturbar na hora da refeição, ela vai, porque ela está morta. Mas a tolice, a estutícia, a estupidez, ela é como essa mosca morta. Essa pequenina mosca morta põe a perder um volume grande de perfume, de unguento. O que poderia acontecer? Na nossa lógica muito simples, uma mosca cai dentro de um perfume. O que deveria acontecer é ela ficar o quê? Perfumada. Imagina, uma mosquinha de nada cai dentro de 1 litro de perfume ou de uma vasilha de perfume, ela ia ficar muito cheirosa. Não é isso que acontece? Aqui o maior não sobressai sobre o menor. Aqui o menor sobressai sobre o maior. E aquela mosca morta coloca a perder e traz mau cheiro a todo aquele perfume. Mas o que é uma mosca? Assim, meus queridos, pode ocorrer conosco quando nós agimos com insensatez, com tolice, com estupidez. É dessa forma que acontece. Nós vemos na Bíblia inúmeros exemplos de servos. Servos que tiveram uma vida muito firme diante de Deus, por causa da sua estutícia, da sua estupidez, ele estragou todo o resto da sua vida e a sua imagem. Se nós olharmos para a vida de Esaú, na sua estupidez, na sua tolice, ele vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão. Uma coisa tão simples, uma refeição. Qual a diferença que faria isso na minha vida? Um prato de comida. Eu como hoje, amanhã eu estou com fome de novo. Pois é. Esse prato de comida tirou o direito de primogenitura de Esaú. Ele vendeu o seu direito de primogenitura porque ele estava com fome. Uma pequena atitude, uma simples atitude. O que eu vou fazer com esse direito se eu vou morrer de fome? Quando nós olhamos a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, quão estúpido foi Davi em no seu palácio olhar para um lado e ver uma bela mulher. Aquela atitude de Davi desgraçou a família de Davi inteira. Uma simples atitude, um olhar que gerou desejo de posse, que gerou assassinato, e assassinato que fez desgraça na vida da família de Davi. O rei Ezequias, ele foi um rei que reinou conforme a vontade do Senhor. Mas ele, pelo seu orgulho, ele queria mostrar todos os seus tesouros para os babilônicos. E abriu o seu castelo, abriu ali para todos entrarem e ver o que ele tinha, inclusive para os seus inimigos. Se os babilônicos têm tesouro, eu também tenho, vou mostrar para eles. Lê do engano. Ali foi a ruína do reinado de Ezequias e do povo de Judá. Porque os babilônios vieram e pela ganância, pelo que eles viram, invadiram
o reinado e destituíram Ezequias. Uma simples atitude mancha e manchou. A pessoa, muitas vezes, ela tem a sua vida pautada por honra e dignidade em toda a sua existência. Mas, às vezes, por causa de 5 minutos. Às vezes, nem isso são suficientes para arruinar a sua vida para sempre. Para manchar a sua vida. E as pessoas vão olhar e vão lembrar dele por causa dessa atitude. E tudo que fez de bom ficou para trás. Sabe por quê? Porque assim como essa mosca morta, o pequeno sobressaiu sobre o maior. Uma coisa simples e pequena. Não foi o maior que sobressaiu sobre o menor. Meus amados, às vezes nós gastamos 15, 20, 25 anos educando um filho e um desgraçado na escola com 5 minutos o faz fumar uma maconha, usar uma cocaína. Você educa sua filha por tantos anos e o infeliz de lábia doce a leva à perdição. Por 1 minuto, por 5 minutos. Pequeniníssimas coisas, acaba destruindo com coisas tão graciosas que você já viveu diante de Deus. Meus amados irmãos, fica aqui uma advertência. Por vezes nós arruinamos a nossa própria vida por ninharia. Por nada. Quantos aí estão arruinando a sua vida, estão sendo encarcerados por causa de um tênis? E por causa de coisas assim, completamente irrisórias. Quantos? Quantas vezes um casamento é destruído por causa de 2 minutos de tolice do marido ou da esposa? E depois, quando o ânimo assenta, mas por que nós nos divorciamos? Mas por causa disso? Eu não acredito. Pois é, por causa de algo tão pequeno. Seja sensato nas pequenas coisas. Quanto perfume foi jogado fora por causa de uma pequena mosca? Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o tipo de conversa que você gosta. Cuidado com o que você acessa na internet. Ali são segundos, não são nem minutos. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as pequenas coisas que podem estragar a sua vida. Uma mosca morta estraga todo o perfume, todo o unguento do perfumista. Por isso, a ênfase do autor aqui é que em qualquer esfera da nossa vida, seja qual for, nós não podemos agir com tolice, com estupidez. Não podemos, em nenhuma área, em momento algum, seja a relação com a sociedade, seja a relação com a família, seja a relação com a igreja, no seu cotidiano, no seu trabalho, seja qual for, não haja com tolice. Porque, infelizmente, algo muito pequeno pode destruir as suas boas obras ou seu testemunho. E, infelizmente, uma coisa, você já observou que ninguém pega saúde de ninguém? Ninguém adquire saúde de ninguém? Se uma pessoa saudável, bombada e tal, isso aqui, se aproximar de você, você vai pegar a saúde dele para você? Agora, se alguém estiver doente,
gripado e tossir do seu lado. Saúde ninguém pega, mas doença pega por um vírus que você nem enxerga. E acaba te debilitando, te colocando numa cama, te colocando ali doente. Fora várias outras doenças contagiosas que você pega sem nem ver. Por isso, as pequenas coisas, e principalmente as pequenas coisas ruins, elas nos afetam tanto. Parece que as boas cada vez mais está longe, está distante, a léguas da gente. Mas as ruins estão ao nosso derredor, tentando nos contaminar a cada instante. Então observem bem as pequenas coisas. Seja sensato nas pequenas coisas. Porque, sendo sensato, o seu coração irá para a coisa certa, para a direita. Sendo sensato, o seu coração procurará fazer as coisas de Deus. Agir com as coisas de Deus. O estulto não está nem aí. Seja sensato, porque para o estulto não tem entendimento. E o seu caminho cada vez será pior. Mas a sensatez te levará para caminhos retos. E que, com certeza, glorificarão o nome do Senhor. O princípio é, haja então com sensatez e haja nas pequenas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e eu tenho certeza que vocês vão se colocar muito bem nessa situação. As coisas pequenas e mais corriqueiras da nossa vida são aquelas que nós mais desprezamos. E aí está o grande problema da nossa ação com tolice e estupidez nas pequenas coisas. Eu disse anteriormente que nas coisas grandes você planeja, mas nas pequenas você vive no automático e não atenta para isso. No seu relacionamento conjugal, é algo corriqueiro e constante. Você despreza-o, você não dá atenção mais. Se você está no trabalho e já está naquela empresa lá por 10 anos, 15 anos, 20 anos, o seu trabalho não é igual como quando você entrou. Porque você já despreza muitas vezes a qualidade do trabalho. Por garantia, não vamos mandar embora, por conhecimento que eu já tenho, se me tirarem daqui não acham outro que tenha o mesmo conhecimento que eu, não sei. Coisas corriqueiras. E inclusive no nosso trato, nós vamos passando e deixamos de lado. Coisas pequenas. E por isso que você age com insensatez. Porque você não olha para as pequenas coisas. Você não atenta para as pequenas coisas. Você pensa para falar com a sua esposa, que você já está casado, como eu, que pela graça de Deus faremos 25 anos? Você já não pensa mais. Você simplesmente fala. E às vezes ofende. Coisas simples. Pequenas, corriqueiras, são as que mais nós desprezamos. E deveria ser as que mais deveríamos valorizar e atentar para agir com sensatez. E não ser tolo, e não ser estúpido. Porque uma pequenina atitude nessas coisas pode acabar com relacionamentos. Que é o segundo ponto. No versículo 4 diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Aqui está falando de relacionamentos. E uma segunda gota de sabedoria aqui, que eu quero trazer para vocês, é ânimo sereno nos relacionamentos. Nos seus relacionamentos interpessoais. Há pessoas que têm dificuldades em se relacionar, porque não sabe lidar com o outro. Mas o ser humano não foi criado para viver solitário. Solitário de jeito nenhum. O ser humano foi criado para viver relacionamentos. E os nossos relacionamentos, eles são difíceis. São complicados. Mas o que o autor diz aqui é para que nós tenhamos ânimo nesses relacionamentos.
Aqui ele fala onde, se por acaso o governador, eles estivessem ali reunidos, numa assembleia, o governador ali trouxesse uma palavra que causasse grande indignação ao coração daquele que estava ouvindo, não saia do seu lugar. Não fale nada. Não abra a boca. Sabe o que pode acontecer? Só você perder a cabeça só, se você fizer isso. Então, se você não quer perder a cabeça, tenha ânimo. Ânimo redobrado. Ânimo sereno. E ainda ele vai dizer, porque agindo com ânimo sereno, você acalma grandes ofensores. Se aquele governador estava ofendendo aquele, se ele retribuísse com a mesma moeda, estaria a guerra imposta. Mas se ele ficasse quieto, agindo com ânimo, cessaria qualquer tipo, porventura, de briga, de guerra e discussões. Sempre que alguém se levantar contra você, e principalmente alguém que se levanta pelas vias do temperamento que é intempestuoso, né? Pessoas que se exaltam numa facilidade tão grande, não responda à sua altura. Haja com ânimo sereno, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Vocês que conhecem aquele texto de Gálatas que fala do fruto do Espírito, sabe que uma das características do fruto do Espírito é ser o quê? Longânimo. Longo ânimo. Ânimo sereno. Ânimo que perdura. Um ânimo que pensa antes de agir. Um ânimo que antes de responder à ofensa, se volta para si mesmo, atentando para si, não para a ofensa do outro, e busca no Senhor a atitude desse ânimo sereno. E eu tenho certeza, se você tem o Espírito Santo em seu coração, você tem isso, mas precisa exercitar mais esse ânimo. Como é que eu entendo que um crente que tem o Espírito Santo é alguém iracundo? Que não vê a hora de se engalfinhar com o outro e rolar no chão? Não tem sentido um negócio desse? Não dá para eu dizer que tem alguém, o Espírito Santo, dessa forma? Que não vê a hora de ofender? Esse mesmo princípio que o autor traz aqui no versículo 4, ele deve nortear a nossa vida também em todas as esferas. Volto e trago novamente a questão do relacionamento conjugal, que é o relacionamento que mais aflora a falta desse ânimo. Que deveria ser o contrário, mais se exercitasse a falta desse ânimo. Porque você convive com essa pessoa constantemente. Você ouvirá essa pessoa constantemente, você se relacionará com ela constantemente. Se você não tiver um ânimo redobrado, um ânimo sereno, não importa com quem você esteja, você nunca continuará até o fim da sua vida. Ninguém suporta viver com a mulher que parece uma torneira com problema. Eu estou citando isso porque é um versículo bíblico. Alguém que não sabe lidar com o seu marido e que, ao invés de ser aquela que edifica o lar, é aquela que destrói por causa da sua rixa, que é a expressão que a Bíblia usa, da mulher rixosa. Nenhum homem aguentaria isso. Da mesma forma, qual é a mulher que suporta com o marido que vive com mau humor 100% do dia? Do marido que não tem um instante de alegria dentro da casa.
do marido que não respeita, inclusive com palavras, subjuga. Não dá. Em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos ter esse ânimo sereno com os nossos filhos. Por que você acha que as pessoas saem na rua e você ouve casos, fulano deu um tiro em ciclano? Por quê? Porque sofreu uma fechada de trânsito. As pessoas não têm mais isso, esse ânimo não existe. É o que dizemos que as pessoas estão vivendo no limite. Mas não é assim para o cristão. Por mais correria, por mais compromisso que você tenha, você precisa agir com ânimo para mostrar claramente quem você é. Muitas vezes as pessoas maltratam tantos outros, que é tão triste isso, é tão lamentável. Mas sabe por que isso acontece? Quando pessoas maltratam outros com palavras ou até com ações, é porque essa pessoa se acha superior ao outro, é porque essa pessoa acha que não vai pecar como aquela outra pecou, é porque essa pessoa acha que ela é mais inteligente do que a outra, ela é mais capaz. E, infelizmente, de fato, não sabem quem realmente é. Há um filósofo que ele faz uma comparação, inclusive para mostrar quem você é. Ele diz assim, sabe quem você é? Você é alguém em meio a 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Já nos desqualificaríamos completamente. Vivendo em meio a mais de 3 milhões de espécies catalogadas que Deus criou. Vivendo num planetinha de nada, que gira em torno de uma estrela de nada, que é o Sol, dentre 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que está entre 200 bilhões de galáxias que compõem o universo. Quem é você para se achar superior ao outro? Mas as pessoas maltratam os outros por isso, porque acham que são grandes coisas. E ela pode, assim, fazê-lo. Não é isso que a gente até presencia algumas vezes, pessoas oprimindo outras, menosprezando outras. Para mim, é tão triste, tão lamentável quando eu vejo numa fila, num caixa de um supermercado, ou numa fila de um banco, seja em qualquer situação, aquelas pessoas ali oprimindo aquelas pessoas que estão prestando serviço a você. Sabe por quê? Porque ela acha que não precisa daquelas pessoas. Precisa não? Não importa você ter R$1 milhão, se o padeiro não acordar de madrugada e fazer o pão, você não tem pão no café da manhã. E eu duvido que você vai acordar às 4 horas para fazer seu pão. Duvido. Não importa, não. Deixa alguém não ter acordado de madrugada, ter plantado, ter colhido, ter juntado, ter mandado para o supermercado, que você ia comer arroz. O simples arroz que você come. Não despreze essas coisas pequenas, principalmente esses relacionamentos que parecem ser pequenos também. Haja com ânimo, um ânimo sereno em todas as situações, porque nós não somos nada diante do outro, diante de Deus então. E aqueles que alguns recebem autoridade, em alguns momentos de questionamento, usam aquela expressão, né? Sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Sabe o que esse filósofo diz? Você é um subtreco do vice-troço. É isso que você é. Sabe com quem está falando?
Uma terceira e última gota de sabedoria, no versículo 18, que fala que pela multidão, ou pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a água. Certamente a preguiça que silenciosamente, tem que ser com bastante silêncio para descansar, né? Destrói uma casa que é negligenciada. Se começar a goteira ali pingando e você não conserta, essa goteira vai aumentar e vai estragando o seu móvel, vai estragando a sua casa. Uma casa negligenciada pela preguiça, ela chegará à ruína. Não tem jeito. Não pense que qualquer um dos presidentes que ganharem aí, você vai ficar em casa sem trabalhar para ter o sustento. Se desiluda. Por melhor que você ache que seja o seu candidato, meu filho, você vai continuar acordando cedo. E tomar a Deus que aquele que entrar, conceda, o providencie emprego, para que você possa acordar cedo e trabalhar. Mas parece que tem muita gente que quer viver assim. Quer votar em alguém que coloque ele dentro de casa e sustente ele lá dentro de casa. Que não coloca de fato, ou não instrui a necessidade da coragem para o trabalho, para o sustento, da sua casa para não ser destruída. A preguiça, e principalmente dentro do contexto dessa tolice, ela vai silenciosamente resultando em contínua decadência na vida daqueles que assim agem. E, infelizmente, o que vai colher não é boa coisa. Vale lembrar que no capítulo 9, inclusive, de Eclesiastes, no versículo 10, quando diz assim que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o que Deus colocou na sua mão, faça o possível, o melhor, a execução mais própria, mais qualificada. Infelizmente, muitos até fazem, mas não se importam como fazem de qualquer jeito. A preguiça, ou não ter mãos ao trabalho sempre que puder, isso que está dizendo aqui nesse terceiro ponto, assim que você receber a sua obrigação, trabalhe. E trabalhe dentro do que você pode fazer de melhor. A gente vê muitas vezes, e eu não quero entrar no mérito da política aqui, mas eu como nordestino, eu vi em muitas situações muito mal a política pública do assistencialismo, que são as bolsas que se distribuem. Eu não sou contra, tem pessoas que têm necessidade, sim, no Nordeste, há regiões terríveis que o governo precisa interferir. Mas eu também nunca vi uma quantidade de gente preguiçosa aproveitando dessa situação. Ficando dentro de casa, não tem disposição nenhuma para o trabalho, porque alguém iria sustentá-lo. E isso é a preguiça, e é um mal do pecado também, viu? Infelizmente, é o mal do pecado. Há uma expressão que esse mesmo filósofo que eu citei, ele diz o seguinte: você precisa fazer o melhor na condição que você tem. Até quando você tiver melhor condição para fazer melhor ainda. Chegou na sua mão, que é o que o capítulo 9 vai dizer,
Faça o seu melhor. Até você não tiver condição melhor para fazer melhor ainda, porque nós podemos melhorar. Sem dúvida alguma. E ele cita alguns exemplos muito interessantes, porque eu convivi com isso já também. 2 exemplos. Que ele dizia que ele viajava para o interior, ia visitar uma família, chegava naquela casa de pau a pique, e o chão era de terra. Mas ele entrava na casa e a casa estava varrida. Mas é de terra, para que eu vou varrer? Lá na Bahia, a gente chama de terreiro, né? Não é de macumba, não. É o terreiro da casa. O quintal, a área ao redor da casa, o nosso terreiro. E, gente, é terra. As galinhas fazendo suas necessidades ali, mas quase que diariamente, a dona daquela casa pega ali nem era vassoura, alguns pedaços de mato, e varrendo aquele quintal. Ela não tinha uma vassoura, ela não tinha um piso de cerâmica, mas ela fazia o seu melhor na condição que ela tinha. E outro exemplo que ele fala, é quando a gente ia tomar água, né? E lá usava-se muito aquele copo de alumínio. E ele dizia assim, era um copo de alumínio todo amassado. E é assim mesmo. E vai pegar água lá no pote, na moringa, mas o copo amassado, mas o copo areado, foi passado areia, ilustrado. Aquela pessoa fazia o seu melhor na condição que ela tinha. Hoje em dia, nós temos piso que quase nem precisa passar em pano mais. Tem aspirador. Dentro de casa, você tem todo tipo de eletrodoméstico que facilita as suas atividades. Máquina de lavar. E tem gente que tem preguiça de pegar a roupa e colocar dentro da máquina de lavar. Tem gente que tem preguiça de pegar a comida, pôr no prato e pôr no micro-ondas. E ela já está pronta. A preguiça, essa tolice, ela tende a ser sempre decadente. Alguém que tem essa atitude não prosperará, não progredirá, sempre decairá. Coragem para o trabalho. Meus queridos, porque se você não tem a melhor condição, não se contente com o possível. Faça mais, dentro da condição que você tem. A pessoa medíocre é aquela que vive na média. Não é nem quente, nem fria. É medíocre. E a maioria do povo vive na média. Então, se você está vivendo na média, você está sendo medíocre. E você quer ser o medíocre de fato? Eu não desejo. Procure fazer. Não vejam as dificuldades, não vejam os problemas. Uma coisa, independente do que nós vamos enfrentar nos próximos meses ou anos no nosso país, uma coisa que você precisa entender é que o Senhor está com você e providenciará os recursos para você trazer o sustento para a sua casa, mas não deitado dentro de casa. Não dormindo o dia inteiro. Não é assim que funciona. São apenas gotas de sabedoria. Isso são princípios tão pequenos, quando nós olhamos à luz da palavra do Senhor e da instrução da palavra do Senhor. Mas se você conseguir viver essas 3 gotas aqui na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você viverá uma vida diferente a partir de hoje. Se você for sensato nas pequeniníssimas coisas, se você tiver um ânimo sereno nos seus relacionamentos, e se você colocar a mão no arado, a mão no trabalho, eu tenho certeza absoluta que você será próspero no que fará. Eu tenho certeza absoluta que os seus relacionamentos serão abençoados e terá paz na sua casa. Eu tenho absoluta certeza de que com qualquer pessoa que você se relacionar, você não terá problema. Você quer ter problema comigo? Você vai morrer e não vai ter. Você quer me ouvir gritando com você?
Você vai para o caixão e não vai ouvir. Todos nós temos a condição de viver sensatamente. E faz toda a diferença. Sem dúvida alguma. Não acho que você é tão forte para se levantar contra o governador, como diz aqui o autor. Fica no seu cantinho. Fica bem quietinho. Haja com ânimo sereno e você logrará êxito. Pode ter certeza disso. Que você possa agir na sua vida usando essas 3 gotinhas. O povo na política falou muito de gota, né? Para vacinar, é tantas gotas e não sei o quê. Use essas 3 gotinhas na sua vida. Tenha no seu coração essa palavra que edifica você, não destrói. Viva dessa forma e o Senhor certamente o abençoará cada vez mais. Amém, queridos?